Olá, vamos começar hoje com um desafio bem antigo, lá da Grécia, a quadratura do círculo. Ah, sim. Aquela busca por construir um quadrado, né? Com a mesma área de um círculo, só com régua e compasso. Um clássico. Exatamente. E é um ótimo ponto de partida para nossa análise de hoje, baseada nos materiais do Clovis Rocha Sampaio Júnior. É verdade. Esses materiais nos levam dessa geometria clássica para outros conceitos, tipo raiz quadrada, a estrutura do cubo. E até uma visão bem diferente sobre o número π, né? Usando o GeoGebra para visualizar tudo isso. Isso. A ideia aqui é explorar esses pontos principais do trabalho do Clovis Rocha Sampaio Júnior, conectando a geometria antiga, a álgebra e as ferramentas digitais de hoje. Perfeito. Então, como é que essa quadratura do círculo se liga com a raiz quadrada? Então, o próprio nome raiz quadrada já dá uma pista. Vem do latim radice, que significa valado, a base de um quadrado, né? Ah, faz sentido. O lado que, elevado ao quadrado, dá área. Exato. E o símbolo raiz, aquele que a gente usa, é tipo uma evolução da letra R, de radice. É a operação inversa da potenciação de elevar ao quadrado. Entendi. E essa busca pelo lado, pela raiz, aí entra Pitágoras, né? Para calcular a diagonal do quadrado. Aquela famosa raiz de 2. Precisamente. O material do Clovis Rocha Sampaio Júnior usa o Teorema de Pitágoras, o a ao quadrado é igual a b ao quadrado plus c ao quadrado, para chegar nisso. O básico que a gente aprende na escola. Sim, mas a fonte vai um pouco além. Discute a relação p ao quadrado é igual a 2q ao quadrado, analisando as propriedades dos números. Se p é par, q tem que ser ímpar. Isso lembra um pouco as provas de irracionalidade, né? Aquela lógica de pares e ímpares. Exatamente. É uma linha de raciocínio que investiga a natureza desses números nessas equações fundamentais, como apresentado por Clovis Rocha Sampaio Júnior. Interessante. E saindo do plano, o material também fala do cubo. Isso, a figura tridimensional. 8 vértices, 12 arestas, 6 faces quadradas. O Clovis Rocha Sampaio Júnior destaca as diagonais. Tem mais de uma? Tem as diagonais das faces, que medem raiz de 2, usando Pitágoras de novo. E tem a diagonal espacial, aquela que cruza por dentro do cubo, sabe? De um vértice ao oposto. Ah, sei. E essa mede quanto? Essa mede raiz de 3. E as visualizações, provavelmente feitas no GeoGebra, ajudam muito a enxergar isso. Falando em visualizar, isso nos leva para a trigonometria, que também aparece no material. Exato. A palavra já diz, medida do triângulo. Começa com triângulos retângulos, seno, cosseno, tangente, mas vai muito além, né? Trigonometria esférica. Essencial para navegação, astronomia. Sim, engenharia, física, até o GPS de celular. As raízes são antigas, lá nos babilônios, mas o uso hoje é fundamental. O GeoGebra que você mencionou, ele é destacado como uma ferramenta importante para isso também. Com certeza. O material do Clovis Rocha Sampaio Júnior apresenta o GeoGebra não só para desenhar, mas com uma ferramenta matemática dinâmica mesmo, Dinâmica como? que integra geometria, álgebra, cálculo, até estatística e gráficos 3D. É interativo, você mexe nos elementos e vê o resultado na hora. E tem um lado colaborativo forte. Tipo comunidades online, compartilhamento? Isso, GeoGebra Classroom. Facilita muito para entender conceitos, por exemplo, o círculo trigonométrico. Ah, sim. Vê aquele ponto girando no círculo de raio 1 com as coordenadas cosseno, seno mudando, é bem mais claro que só olhar a fórmula. Muito mais intuitivo, ajuda a entender a periodicidade das funções seno e cosseno de uma forma bem visual. Ok, chegamos então no ponto que talvez seja o mais surpreendente do material do Clovis Rocha Sampaio Júnior. A questão do π. Ah, o famoso pi! A gente aprende que ele é irracional, né? Infinitos dígitos sem padrão que se repete. A fonte até cita a prova do Lamberto, lá de 1761. Correto. Essa é a visão matemática padrão estabelecida há séculos. Mas a pesquisa principal, detalhada nos materiais atribuída a Clovis Rocha Sampaio Júnior, propõe algo radicalmente diferente. Diferente como?
usando o GeoGebra, coordenadas cartesianas, isométricas, polares, séries infinitas, teoremas. A pesquisa sugere que o π poderia ter o que ele chama de racionalidade periódica infinita. Opa, peraí. Racionalidade periódica? Isso não vai contra tudo que a gente sabe sobre o π? Como assim? É uma proposta ousada. A ideia central na pesquisa do Clóvis Rocha Sampaio Júnior é que, analisando o π com essas ferramentas computacionais avançadas Certo. e construções geométricas específicas no GeoGebra, tipo relações entre perímetros e diâmetros, ângulos, raízes, polígonos inscritos, circunscritos, usando até exemplos como pq igual a 2, talvez surjam padrões. Padrões nos dígitos de π? A sugestão é que, olhando bem fundo com essas ferramentas, talvez os dígitos entrassem numa sequência repetitiva, só que muito, muito longa. Isso o caracterizaria como racional. Uau! Isso desafiaria a prova de irracionalidade que a gente aceita há tanto tempo. Exatamente. Por isso é crucial, como você disse, enfatizar que essa é a perspectiva apresentada na pesquisa de Clóvis Rocha Sampaio Júnior. É uma reinterpretação. Entendi. Não é o consenso matemático atual, mas uma linha de investigação que ele propõe. Perfeito. Estamos relatando o que está nos materiais. A pesquisa usa a computação moderna para, quem sabe, encontrar algo que os métodos clássicos não pegaram. É uma abertura para novas investigações sobre o π. Faz sentido. Bom, então, recapitulando nossa conversa, a gente partiu da quadratura do círculo, lá dos gregos. Passamos pela raiz quadrada, Pitágoras, a geometria do cubo. Vimos a importância da trigonometria e como o GeoGebra ajuda a visualizar tudo isso. E chegamos nessa proposta intrigante do Clóvis Rocha Sampaio Júnior sobre a natureza do π, uma possível racionalidade periódica. Uma jornada interessante, que mostra como a matemática está sempre viva, né? Conceitos antigos sendo revistos com novas ferramentas. Exatamente. E fica a reflexão, né? Será que essas novas tecnologias computacionais podem mesmo mudar nossa visão sobre conceitos que pareciam tão definidos? Se até o π pode ser questionado assim no trabalho do Clóvis Rocha Sampaio Júnior, o que mais a gente considera resolvido que poderia ser olhado de novo com outros olhos? É uma boa pergunta para a gente pensar. O que mais pode estar esperando por uma nova abordagem?